Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais uma vídeo-resposta ao Paulo Cogos, também conhecido como Berrante em Fúria e Mamadeira em Fúria. É claro que o Paulo Cogos não respondeu nenhuma das minhas críticas, como, por exemplo, por que ele dizia, alguns anos atrás, que as fezes de Murray Rothbard tinham mais neurônios do que o cérebro do Olavo de Carvalho, e de uma hora para outra mudou de ideia, ou de uma hora para outra disse que o Olavo de Carvalho era um mestre, era um mentor. Ai, o Olavo de Carvalho, tão grandioso, tão mentor, né? Por que você mudou tão radicalmente? Você achava que o Olavo de Carvalho era um lixo e agora acha que ele é um grande mentor. Mesma coisa o Bolsonaro. Dizia que o Bolsonaro era um esquerdista e agora diz que o Bolsonaro é um mito, é o salvador da pátria e etc. Né? Por que você mudou tão rápido? E uma terceira coisa, por que você mudou essas ideias ao mesmo tempo que disse que ia se candidatar e fazer parte do Estado e ganhar o seu salarinho lá, botar o meu dinheiro que eu pago de imposto no seu bolso? Né? Por que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo? Não respondeu. Que, aliás, não respondeu nada, né? Não respondeu nenhum dos meus argumentos de todos os últimos vídeos de resposta que eu fiz. Uma pessoa totalmente diferente do Paulo Cogos de antigamente, que era uma pessoa que debatia, que participava de debates, que debatia com base nos argumentos, que seguia a pirâmide da argumentação. Então, é isso. É isso que eu quis expor nos últimos vídeos. Espero que eu consiga expor mais um pouco disso nesse vídeo também, porque tem mais mentiras, mais ataques pessoais, mais mentiras com relação à minha pessoa. Eu vou mostrar aqui. Deu certo. O react vai ser só do áudio. Meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Acidente em Fúria. Pessoal, vamos falar mal do Alexandre Torto e da Débora Baboseira hoje. Olha como ele começa o vídeo, que já indica muita coisa do que vai ser esse vídeo. Vamos falar mal do Alexandre Torto. Ou seja, ele não vai responder meus argumentos, ele não vai mostrar onde está o erro. Ele não vai analisar logicamente o que eu estou falando. Não, ele vai falar mal do Alexandre Torto. E é literalmente isso mesmo que ele vai fazer no vídeo. Como a gente vai ver aqui nesse react. Ele abriu esse vídeo para falar mal de mim. E não só para falar mal, para falar mentira também. Porque se fosse mal e estivesse falando a verdade, ainda seria menos pior do que falar mentira. Mas antes, aquilo de sempre, inscrever, notificação, sininho, inscrição, lembra do canal, pixpaulocogos@gmail.com e comprar o filme do grande cineasta Josias Teófilo, Nem Tudo Se Desfaz. Tá aí o link na descrição do vídeo, tá espetacular. Um filme para entender o Brasil, um filme sobre a história recente do conservadorismo. Deixa eu pular aqui. Pessoal, vocês conhecem essa figura pseudo-libertária chamada Alexandre Torto? Um sofista, um sujeito superficial. Tá, vamos lá. Essa figura pseudo-libertária. O que eu defendo aqui nesse canal? Ética libertária, ética de propriedade privada, ausência de Estado. Sou contra qualquer agressão à propriedade. Sou contra qualquer ferimento do princípio de não agressão. Como eu posso ser pseudo-libertário? Sou antipolítico. Agora, vamos ver o que o Paulo Cogos defende? O Paulo Cogos defende que a igreja tem autoridade, que o casamento é um contrato feito dentro da autoridade da igreja e não com a vontade dos indivíduos perante a ética libertária, que eles têm que seguir o que a igreja acha que o contrato do casamento deve ser. O Paulo Cogos acha que o PNA pode ser ferido em alguns casos, e alguns desses casos são religiosos. Então a igreja pode interferir na propriedade de uma pessoa se ela estiver ofendendo a fé ou se ela estiver cultuando figuras profanas ou qualquer outra coisa desse tipo. Ele é a favor de ferir o PNA de pessoas de outras religiões, de agredir pessoas de outras religiões, como por exemplo do Islã, como ele já falou uma vez. Mas eu sou pseudo-libertário. O Paulo Cogos não. Ele é não vai dar para ver a tela do celular, o react vai ser só do áudio, mas ele é um perfeito libertário, impecável, intocável, né? Eu sou pseudo-libertário. Eu faço os vídeos aqui no canal me baseando em quê? Na escola austríaca, em Mises, em Rothbard, em Hans Hermann Hoppe. O Paulo Cogos faz o vídeo se baseando em quê? Em autores
estatistas, na Bíblia, na religião. Mas eu é que sou pseudo-libertário. Ele é libertaríssimo de verdade. Inclusive quer se candidatar a político. Não, então ele é um libertário de verdade. Não, pior. Porque ele ser um libertário e querer se candidatar a ser político pode já ser ruim, mas é pior do que isso. Porque ele é um libertário que chamava todos os políticos de assaltantes à mão armada. Ou melhor, ele é um ex-libertário, né? Ele era libertário. Quando ele era libertário, ele chamava um político de assaltante à mão armada. Ele dizia que todo político é assaltante à mão armada. Aí agora que ele quer se candidatar a político, magicamente político não é mais assaltante à mão armada. Porque ele quer se candidatar, ele quer pegar o dinheiro que eu pago de imposto e enfiar no bolso dele, aí agora não é mais assaltante à mão armada. Mas eu sou pseudo-libertário, né? Então vamos ver quais outras coisas eu sou aqui, porque eu sou muita coisa nesse vídeo. Né? Blasfemo. E que ainda Blasfemo. Tem a arrogância de se dizer um filósofo. Tá, essa eu admito, eu sou blasfemo, realmente. Se esse seu Deus, se essa sua religião hipócrita, que te transforma nessa pessoa hipócrita, mentirosa, é o que você chama de divino, eu tenho orgulho de ser blasfemo. E orgulho é uma coisa que a gente vai ver aqui nesse vídeo também. Que isso? Ele se diz um filósofo, é verdade o que eu vou dizer agora. É verdade. Ele se diz superior a Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Mentira. É mentira. Eu fiz um tweet uma vez dizendo que eu sou um filósofo melhor do que Aristóteles. Só que eu não quis dizer que eu sou um filósofo fodão. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu sei coisas que Aristóteles não sabia. E isso é verdade. Do mesmo jeito que um médico hoje sabe coisas que um médico da Idade Média não sabia. Porque já se passaram dos 2.500 anos de filosofia. E a filosofia evoluiu. Aristóteles não é Deus. Como, por exemplo, a lógica de Aristóteles evoluiu, foi melhorada ali por Gottlob Frege, por Bertrand Russell, e ainda está sendo melhorada até hoje. E, aliás, isso acontece com todos os conhecimentos humanos. Todos os conhecimentos humanos evoluem, melhoram. Eu não estou dizendo que eu sou grande filósofo, né? Somente uma pessoa ou desonesta, ou delirante, ou burra poderia entender isso. Uma pessoa mal intencionada poderia entender isso. Mas é claro, já faz muitos anos esse tweet. Primeiro que tweets que eu posto no Twitter podem ser irônicos, podem ser bait. Só porque eu postei uma coisa no Twitter não quer dizer que eu estou falando sério. E mesmo que eu esteja falando parcialmente sério, você tem que entender o que eu estou querendo dizer com isso. Estou querendo dizer que a filosofia evoluiu. Que muitos filósofos hoje, muitos mesmo, e qualquer pessoa, você em casa, se você pegar um monte de PDF, começar a ler, daqui a alguns meses, você vai saber coisas que Aristóteles não sabia. Porque a filosofia passou 2.500 anos evoluindo depois disso. E é um absurdo você dizer que a filosofia não evoluiu, que ela parou em Aristóteles e não aconteceu mais nada. É um absurdo. É uma coisa, é um estado de delírio. Agora, eles querem inverter as coisas dizendo que eu é que estou delirando. Não, Aristóteles é inquestionável, é um deus, é infalível. Tanto que ele vai dizer aqui que o Tomás de Aquino chamava ele de o filósofo, com letra maiúscula, e não deve ser questionado, deve ser tomado como referência absoluta, como se fosse Deus. Mas eu é que estou delirando, eu é que sou arrogante. Por eu questionar isso, por eu dizer que o conhecimento evolui, aí eu sou arrogante. Olha como é a inversão das coisas. Humildade é você ficar congelado no tempo, congelado na antiguidade e achar que o mundo não evolui. Isso é humildade. Agora, arrogância é você achar que você está aprendendo novas coisas, que a humanidade desenvolveu novos conhecimentos e que você tem capacidade de aprender esses novos conhecimentos. Aí você é arrogante. É por isso que o Bostil é um país de terceiro mundo, é um dos únicos países onde o QI está caindo, enquanto a maioria dos outros está subindo. Coloca no Google gráfico da mudança de QI ao longo do tempo por país. É sério, não é zoeira. Você vai ver assim, uns 20 países subindo e só o Brasil caindo. Porque aqui questionar e aprender é arrogância.
enquanto que achar que uma autoridade é inquestionável é humildade. Só aqui nesse lixo do terceiro mundo. O cara fala, eu refutei Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, o cara não tem vergonha na cara. Isso é mentira, eu não falei que eu refutei Aristóteles. O que eu fiz foi esse tweet, que foi um tweet dentro de um contexto, comparando com a medicina que evoluiu. Tanto que eu fiz vários outros tweets ao mesmo tempo, dizendo você acha que um médico de hoje não sabe mais do que um médico da Idade Média, por exemplo? Né? Só que, é claro, gente mal intencionada sempre vai pegar o que você falou e falar que você é um monstro. Olha, ele é uma pessoa delirante, um louco. E tem um monte de gente acreditando que eu sou isso mesmo, que assiste o vídeo do Paulo Cogos e acredita mesmo nisso. E não vai vir aqui assistir o meu vídeo e ouvir o que eu tô falando. Então, se você quiser saber o que eu penso, se você quiser saber quem eu sou, o que eu penso, como eu penso, veja eu falando. Leia o meu texto. Pergunta pra mim o que eu acho. Não vai ouvir o que outra pessoa está dizendo que eu falei e acreditar. Porque provavelmente você vai ver um bando de mentiroso, um bando de gente mal intencionada falando. Até a Ayn Rand, com toda a sua arrogância, com toda a sua baixeza moral, até Ayn Rand, que disse que era a maior filósofa dos tempos modernos, nem filósofa era direito, ela reconheceu que ela não poderia ser maior do que Aristóteles. Afinal, Santo Tomás de Aquino, que é o mais santo dos sábios, o mais sábio dos santos, se referiu. Pessoal, eu nem tenho essa mentalidade de que um filósofo é maior que o outro. Para mim, isso já é uma mentalidade idiota. Uma mentalidade de autoridade, de autoritarismo, de buscar autoridade. Quem é a maior autoridade? Vou seguir a maior autoridade. A minha cabeça não funciona assim. Por exemplo, o Paulo Cogos, ele tem Aristóteles e São Tomás de Aquino como grandes autoridades. Eu não tenho nenhum filósofo como grande autoridade. O Cogos diz que eu admiro Kant, idolatro Kant, sigo Kant, enfim. Mas é mentira. Isso é uma mentira inventada na cabeça do Paulo Cogos. Eu me baseio, eu aprendi muito com Kant no livro Crítica da Razão Pura, que é um livro que eu concordei muito, durante muito tempo, que é um livro de epistemologia. Então é uma área. O Kant trata de várias áreas. O Kant trata de moral, de ética, de beleza, que é o Crítica do Julgamento. Ele trata de várias áreas. Eu tenho interesse focado em uma dessas áreas, no caso do Kant, que é a epistemologia. E mesmo assim, eu concordo com algumas coisas e discordo de outras. O Kant não é uma autoridade para mim. Então, olha só, eu não sei dizer se quem é maior. O Kant é maior, o Aristóteles é maior, o Bertrand Russell é maior. Eu não sei, não se passa pela minha cabeça, não importa. Eu acho isso uma pergunta estúpida. Eu quero saber o que eu posso abrir o livro do Kant e aprender. O que eu posso abrir o livro do Russell e aprender. Só isso. E eu vou aprender coisas diferentes. O que eu aprender com o Kant vai ser uma coisa diferente do que eu vou aprender com o Russell. E eu tenho coisas a aprender com ambos. Tenho coisas a aprender com Hegel. Até com Zizek. Por isso que eu leio livros de gente de esquerda também. Eu leio o livro do Zizek, por exemplo, que é comunista. Eu leio Marx e aprendo alguma coisa com Marx. Eu não preciso me tornar comunista para aprender. Então olha a diferença da mentalidade. O Cogos está me julgando pela mentalidade dele, que é uma mentalidade de colocar filósofos em pedestais e tratar como autoridades. Eu não tenho essa mentalidade. Eu vejo cada pensador como uma oportunidade de aprender, de pegar uma ideia, um argumento e enriquecer o que eu já sei. Nem eu trato a mim mesmo como autoridade, tanto que eu estou sempre mudando de ideia. Se eu achasse que eu sou tão fodão, que eu sou tão autoridade, grande filósofo, eu não estaria mudando de ideia com tanta frequência. Inclusive, eu já teria terminado mais livros. Eu tenho mais de 400 páginas escritas, que eu já escrevi, mas eu não publiquei ainda nenhum livro, porque sempre tem alguma coisa ali que eu estou melhorando, que eu estou mudando, que eu estou pensando, isso aqui não era bem assim, eu acho que eu posso melhorar. Às vezes uma pessoa que eu nem conheço, aparece um tweet no Twitter, de uma pessoa que eu nem conheço, questionando alguma coisa do meu pensamento, só que questionando
com boa vontade, com boas intenções mesmo. Você sabe quando a pessoa está questionando porque ela quer ajudar construtivamente, ou quando ela está mal intencionada, querendo só me ofender, me diminuir, né? Muitas vezes uma pessoa questiona alguma coisa do meu pensamento, e eu vou lá ver no meu texto, e eu falo, nossa, realmente, eu posso melhorar isso. Aí eu mudo o meu texto, ou eu esclareço melhor, ou eu mudo de ideia. Como é que uma pessoa que acha que é fodão, infalível, muda de ideia? Muda de ideia com uma sugestão de uma pessoa que eu nem conheço, né? Isso é mentira. Vocês veem um vídeo desse, uma pessoa desavisada, já existem duas versões de quem eu sou. Tem o eu, monstro arrogante, que se acha o Deus do universo, e tem eu de verdade. Se você quer saber o que eu de verdade penso, pergunta pra mim. Assiste meu vídeo. Lê um texto meu, pergunta pra mim. Se tem um texto aí que eu possa ler, se tem um vídeo aí que eu possa assistir. Aristóteles como um filósofo na Suma Teológica. Quer dizer, não estamos falando de pouca porcaria. E o Porto se acha melhor que Aristóteles. Agora o Porto resolveu se achar melhor. Quer dizer, ele tá... Eu não me acho melhor que Aristóteles. Não me acho melhor que Aristóteles. E além disso, é também importante diferenciar a importância histórica que um filósofo teve, né? Aristóteles teve uma grande importância histórica, enquanto que hoje uma pessoa que sabe a mesma coisa que Aristóteles já não tem mais essa importância histórica. Porque o Aristóteles trouxe novos conhecimentos, trouxe novos métodos, trouxe novas áreas de conhecimento. Então, como importância histórica, talvez o Aristóteles até seja o filósofo mais importante da história. Mas isso não quer dizer que o pensamento dele hoje é o mais importante. Porque o pensamento hoje ele já evoluiu 2.500 anos. É mais doente. O Porto é uma pessoa doente. Eu teria pena dele se ele não fosse mau caráter. Olha só. O que eu já sou? Mau caráter, doente. Depois ele vai dizer imbecil, idiota. Então esse é o vídeo do Paulo Cogos. Ele não tem argumento. Ele não vai pegar uma ideia do Aristóteles. Vamos pegar a ideia do Aristóteles aqui, vamos ver o argumento que o Aristóteles tem. Não. O Porto é doente, idiota, arrogante, se acha melhor que Aristóteles, é burro, enfim, mau caráter. Ele resolveu fazer uma postagem extremamente polêmica. Onde que está isso na pirâmide da argumentação? Vamos ver. Aquela pirâmide da argumentação onde lá em cima está atacar o ponto central, provar ou refutar o ponto central. Aí vai atacar um ponto adjacente. Falar sobre o assunto em geral, mas de uma forma dialética que não prova o seu ponto. Aí lá no final da pirâmide da argumentação está xingar a mãe. Onde é que está o Cogos na pirâmide da argumentação? Vocês decidam, respondam nos comentários, né? Em qual degrau ele está? Onde ele disse que Deus foi o primeiro ditador e o capeta foi o primeiro libertário. Ele postou um negócio desse. Claro que... Pessoal, eu sou ateu. Eu sou ateu. É óbvio que quando eu disse que Deus é o primeiro ditador e o capeta é o primeiro libertário, que é óbvio que são bait, né? É óbvio que eu só fiz isso para provocar mesmo. E não foi a primeira vez que eu postei isso, eu já tinha postado antes. É óbvio que eu não acredito literalmente nisso. Porque tem gente que acha que eu acredito literalmente nisso, que eu acredito que um homem com asinhas, com o livro de Rothbard no braço, foi voando lá para o inferno, falou para Deus, tchau, vou ser libertado lá no inferno, e aí lá no inferno tinha gatos bípedes, e aí esses gatos bípedes foram os primeiros libertários. É óbvio que isso é um bait, é óbvio que isso é uma zoeira, né? Ateu que ele falou isso na mitologia bíblica, porque ele também não acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Ele acredita no... Peraí. Claro que como ateu que ele falou isso na mitologia bíblica, porque ele também não acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Ele acredita no Kant. Olha só o que o Cogos falou, que eu acredito no Kant. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é um engano do Paulo Cogos. Ele sabe que isso é mentira. Ele está mentindo conscientemente. Ele sabe que eu não acredito em Kant. Nem tem que se acreditar, né? O Kant, o nome é crítica da razão pura, não crítica da crença pura. Isso é mentira. Eu concordo com alguns argumentos do Kant, discordo de outros e mudo de ideia ao longo do tempo, quais eu concordo e quais eu discordo.
conforme eu vou lendo mais, escrevendo mais. E lendo outros autores. Então essa história de que eu acredito em Kant é uma invenção da cabeça do Paulo Cogos. Isso só existe na cabeça dele. Isso nunca existiu. Eu nunca acreditei em Kant. Nunca fui um seguidor de Kant. Eu posso ter sido um kantiano na epistemologia por um tempo, que significa que eu aceitei a base sistemática do pensamento teórico de Kant na epistemologia, não é em outras áreas, na moral, na política, não, na epistemologia. E mesmo assim eu não sou mais isso. Eu não sou mais kantiano na epistemologia. Eu ainda tenho muitas concordâncias com Kant, mas em alguns pontos ali centrais da epistemologia de Kant eu já mudei de ideia. Então, olha a diferença de como eu trato os filósofos e como Paulo Cogos trata. Então, é aí que está a grande diferença. Por que o Paulo Cogos interpreta as coisas que eu falo desse jeito? É porque a mentalidade é completamente diferente. Eu não tenho a mentalidade de que filósofos são autoridades e um está por cima do outro, e esse é melhor do que esse. Eu não tenho essa mentalidade. O Paulo Cogos tem. É daí que vem toda a diferença. Eu tenho a mentalidade de argumentação, de raciocínio, de entender. Ele acredita no PNA, mas na Bíblia não, quer dizer, é probleminha que ele tem. E ele fala uma barbaridade dessa. Probleminha. Se eu não acredito na Bíblia, é probleminha. Todos os ateus têm que ser internados num manicômio agora. Fala que Deus seria um ditador e o demônio seria um libertário. Aí o sujeito que o interpelou... Por que eu disse que Deus é um ditador? É claro que eu não disse isso literalmente. Aí vocês vão ter que ler e interpretar a Bíblia. Claro que eu não disse isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sigo uma filosofia chamada descentralismo. Descentralismo significa todo poder deve ser descentralizado. E todo poder centralizado não vai ser tão eficiente quanto o descentralizado. E eu também acredito na seleção natural, de que toda ordem vem da natureza, toda ordem é natural. Então Deus seria um poder centralizado para provocar os cristãos, o que funcionou muito bem. Eu falei isso, que ele é o primeiro ditador e Lúcifer é o primeiro libertário. Agora, é claro que eu não acredito em Lúcifer e nas figuras, e nem que ele leu Rothbard, tinha asinhas e tudo mais. E nem necessariamente que ele era um libertário. Sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se Lúcifer era um libertário. Tem gente que fala, não, ele era um rebelde, ele era um revolucionário, ele era um comunista. Tá bom, eu não tô preocupado com... Eu não tô afim de defender ele, entendeu? Só se ele me pagasse pra ser advogado dele. Interpelou muito bem e disse, calma lá, porra. Quer dizer que você acha que orgulho, ganância, luxúria, que é o que o demônio apresenta, são ideais libertários? Aí eu achei que... Primeiro, eu não disse que ganância, luxúria e orgulho são ideais libertários. Já é mais uma mentira. Paulo Cogos, presta mais atenção no que você está falando. Ou você quer mentir de propósito, ou você não tem o menor cuidado com o que você está falando. Né? Vai ler primeiro o que eu escrevi para depois responder, né? Que já é um bait, né? Ele tá falando de uma zoeira que eu falei no Twitter e ainda tá falando errado, né? Teve pesar. Ele fala, não, mas o demônio não era ganancioso, ele era só um libertário, sei lá, uma bobagem dessa. Aí o Porto vai lá e fala, não, o orgulho, a luxúria e a ganância são virtudes. Pessoal, não é de hoje que eu penso isso, tá? Eu não concordo com a ideia de pecados capitais. Eu não concordo com a ideia de que certas emoções humanas são intrinsecamente negativas. Então, como a gente está falando aqui, eu teria que fazer um vídeo inteiro para falar sobre isso, mas como a gente está falando aqui de ganância, luxúria e orgulho, eu vou falar sobre isso. Olha o que o Paulo Cogos está dizendo, como se fosse senso comum, como se fosse inquestionável, mas olha o que ele realmente está dizendo. O que é ganância? É você querer ganhar mais coisas, é você querer mais do que você tem. Isso é errado? Então eu não posso querer ter mais do que eu tenho? Eu tenho que querer ficar do mesmo jeito que eu estou a vida inteira. Se eu tenho, por exemplo, uma casinha, um casebre,
um empreguinho, eu tenho que querer ficar com esse mesmo emprego, com essa mesma casa a vida inteira. Eu nunca posso querer melhorar, eu nunca posso ter ambição, eu nunca posso querer enriquecer, produzir alguma coisa grandiosa, criar uma empresa que vai revolucionar o mercado. Não, eu não posso. Eu tenho que querer só o que eu tenho. É absurdo isso, é absurdo. Só que aí, é claro, eu já vim preparado para isso. As pessoas vão responder dizendo, mas isso não é ganância de verdade, isso é ambição, é ambição do bem. Né? Sabe aquele negócio de ódio do bem? Tem o ódio do bem e o ódio do mal. Tem a ambição do bem e a ambição do mal. Tem a luxúria do bem e a luxúria do mal. Só que é o seguinte, isso aí é falácia do escocês de verdade, né? Ou a falácia do pecado de verdade, a gente pode chamar nesse caso. Porque ganância é querer mais do que você tem. Isso é ganância. E eu não acho isso errado. Isso pode ser errado em excesso. Então, lembrando, na Grécia não existiam os 7 pecados capitais. O Kogos, que gosta tanto de falar na Grécia, no Aristóteles, o filósofo Aristóteles não acreditava nos 7 pecados capitais, certo? Já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Aristóteles, ele não acreditava nos 7 pecados capitais. Na Grécia, as 4 virtudes cardeais eram a coragem, justiça, a prudência e a temperança. E as virtudes na Grécia eram um equilíbrio. Elas não eram a ausência de alguma coisa. Elas eram um equilíbrio entre duas coisas. Então, a minha visão de virtude está mais ligada a essa. Só que para o Paulo Kogos, você tem que aceitar goela abaixo a visão de virtude cristã, senão você é um idiota. Senão você tem que ser internado no manicômio. Não é assim que a realidade funciona. Eu acho que essa visão de que existem 7 pecados capitais e que, se você fizer, eles estão errados intrinsecamente, eu acho que essa visão está errada. Não sou só eu que acho, muita gente acha. Então, por exemplo, na ganância, se você não tiver ganância, você não vai produzir, evoluir, lucrar, e a sociedade seria um lixo. Eu acho imoral ter ausência de ganância. Isso que eu falei no tweet, que eu falei que é imoral, não falei à toa. Eu acho isso mesmo, é imoral você ter ausência de ganância. No caso da luxúria, vamos pegar o que o próprio Paulo Kogos fala. O próprio Paulo Kogos fala que a função do sexo é a reprodução e não deve ser do prazer. Tá? Quando o Kogos fica falando aí, essa retórica, esse sofisminha dele, parece que ele tá com toda a razão, né? Mas olha o que ele realmente pensa. Ele pensa que a função do sexo é apenas a reprodução e não o prazer. O Kogos acha que não se deve fazer sexo por prazer. Resultado, vê se ele faz. Agora, imagina se os pais dele não quisessem fazer sexo por prazer, talvez ele não tivesse nascido. Se a maioria dos pais não fizessem sexo por prazer, não existiria a maioria das famílias. Eu acho a luxúria, até um certo ponto, boa, moral. Eu não estou brincando, eu não estou falando... nesse ponto, claro, eu estava querendo provocar, estava querendo fazer bait, mas sim, eu acho isso. Eu acho que se as pessoas não tivessem luxúria, virasse todo mundo celibatário, eu não acho que a sociedade ia melhorar. Eu acho que ela seria pior. Agora, esse outro ponto que ele falou é o orgulho. O orgulho é que eu já cansei de mostrar aqui, a hipocrisia das pessoas que tentam ser humildes. A hipocrisia. Onde no Brasil, por exemplo, você questionar, você pensar com a sua própria cabeça é visto como arrogância, e as pessoas não serem questionadas, não aceitarem questionamento, não mudarem de ideia, eles veem como humildade. Então, se isso é humildade, sim, eu sou a favor da arrogância. Eu acho isso uma puta de uma hipocrisia. Eu acho isso uma puta de uma hipocrisia. Gente que não aceita ser questionada, não aceita ter suas autoridades ao questionado, não quer raciocinar com a própria cabeça e acha que isso é humildade. E aí você quer raciocinar, você tem questionamentos, você tem perguntas, e a pessoa acha que isso é arrogância. Como a Atenas achava que Sócrates era arrogante. Condenou ele à morte, que estava questionando todo mundo.
Isso significa que Sócrates tinha um delírio de grandeza? Não! Mas é isso que esse tipo de pessoa quer fazer parecer, que eu tenho um delírio de grandeza. É mentira! É mentira! Eu acho a noção que as pessoas têm de arrogância e de humildade, eu acho uma hipocrisia. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu me acho nada. Eu só acho que é uma hipocrisia. Quer dizer, ele está cada dia mais doente e a doença psiquiátrica do Porto o está afetando moralmente. Ele está com um problema que está pegando na alma dele. E aí me lembra aquela frase do Charles Bukowski, grande literato. Ele disse: algumas pessoas mantêm a sua alma, mas perdem a sua razão, viram insanos. Outras pessoas mantêm a sua razão, mas perdem sua alma, viram intelectuais. E algumas pessoas perdem ambas e são aceitas. Por que existem pessoas no meio libertário que aceitam uma desgraça, um sujeito superficial como o Porto, que nem economia austríaca o cara consegue discorrer sobre isso? Eu tenho literalmente um curso de economia no meu canal disponível para membros. Então, torne-se membro do canal para você ter acesso ao curso de economia do meu canal. Mas eu não consigo discorrer sobre economia. Eu tenho literalmente um curso, cada aula tem de cerca de 20 a 30 minutos. Só esse curso de economia já tem 19 aulas. Eu estou postando uma aula ou por semana ou a cada 2 semanas. Mas eu não sei discorrer sobre economia. Como é que pode isso? Então quem falou aquele curso ali foi um holograma meu falando o curso de economia de escola austríaca? Ou seja, é mentira. Esse cara é um mentiroso. É um mentiroso. Agora, cadê ele pegando minhas aulas e refutando, e mostrando onde é que está o erro? Não tem. Não refuta nada. Porque o Porto é um sujeito que perdeu a razão e perdeu a alma. Por isso que ele fala uma barbaridade dessa. Quer dizer... Eu perdi tudo, né? Eu perdi a razão, eu perdi a alma, eu perdi a sanidade, eu perdi a moral. Eu sou um lixo supremo. Não dá pra piorar mais do que o que eu tô, né? Eu sou um total lixo. De onde ele tirou que ganância, luxúria e orgulho são virtudes? Talvez porque ele esteja caindo aí num aceitacionismo. De onde eu tirei? Já expliquei. Assista esse vídeo e entenda. Agora, de onde você tirou que ser virgão, não querer ganhar nada e ter essa falsa humildade hipócrita é moral? Eu pergunto isso pra você também. Como diz um afirmacionismo, como diz o Cristiano Kipka. Quando você vê uma pessoa usando focinheira até hoje, depois que até o calcinha apertada liberou os seus escravos de tirarem a focinheira, o que é isso? Cristiano Kipka muito bem constatou. Isso é um afirmacionismo. A pessoa se recusa a perceber que foi enganada por 2 anos pela ditadura sanitária e que não era questão de saúde, era só uma canetada de um político, então ela continua usando, porque não, o negocinho da China tá aí ainda. O Porto é o sujeito mais arrogante, mais orgulhoso que eu já vi na minha vida. E da mesma forma que alguém que ainda usa focinheira, sem ser obrigado, ele está tentando se justificar dizendo que o orgulho é uma virtude. E o orgulho é o pior dos pecados capitais. Olha o malabarismo que esse cara faz. Ele compara a fralda facial com orgulho. Não, o Paulo Cogos, ele tem, no mínimo, tanto orgulho quanto eu, ou mais. Só que a diferença é que ele é hipócrita. Essa é a diferença. Ele é hipócrita. A diferença entre eu e o Paulo Cogos não é que eu tenho orgulho e ele é humilde. Os dois têm orgulho, em algum certo grau. Só que ele é hipócrita. Eu aceito que o orgulho existe, que o orgulho tem às vezes sua função, e às vezes pode ser exagerado, pode ser negativo, pode ser ruim. Agora, vamos fazer uma comparação de orgulho? Eu, Alexandre Porto, mudo de ideia, aceito ser questionado, já mudei de ideia em várias coisas, debato honestamente, debato voltado para os argumentos. Aqui não dá, porque não tem argumento, então vou responder o quê? Vou responder qual argumento, se não tem nenhum. Mas quando eu respondo um vídeo com ideias, eu debato usando os argumentos. Eu não chamo a pessoa de burro, de idiota, de imbecil. Eu não faço xingamentos à pessoa, eu não faço ad hominem. E quando eu vejo que tem algum erro no meu pensamento, eu mudo de ideia, como eu já vi inúmeras vezes. Agora, o Paulo Cogos faz isso tudo que eu tô falando? Não.
quais das duas coisas você chamaria de arrogância e qual das duas você chamaria de humildade? Então respondam, né? Você chamaria mudar de ideia, estar aberto a ideias novas, estar aberto a argumentar, estar aberto ao raciocínio. Você chamaria isso de arrogância ou de humildade? E o Paulo Cogos, não estar aberto a questionamentos, não estar aberto a questionar sua autoridade. Você chamaria isso de arrogância ou de humildade? Responda, aí vocês vão ver por que eu acho que é uma puta hipocrisia. Uma pessoa que se considera humilde, pra mim, já é hipócrita. Eu já considero hipócrita essa pessoa. E mesmo que uma pessoa realmente fosse 100% humilde, o que ela seria? Seria submissa. Aceitar as coisas sem questionar, sem se impor, né? Existe uma diferença entre a submissão, a autoridade, e existe uma coisa que está no meio, que é a assertividade. Você impõe aquilo que é o seu direito, como por exemplo o direito de propriedade, você impõe argumentos, você impõe razão, você não vai nem aceitar uma ideia do outro sem questionar e nem querer impor a sua ideia sem questionamento. O Porto disse que ele defende os pecados capitais. Nem a Ayn Rand chegou nesse ponto. A Ayn Rand... Sim, eu defendo os pecados capitais. Não assim, infinitos, no máximo, sabe? Vão abrir os portões do inferno. Não isso, mas em alguma extensão não hipócrita, sim. O mais fundo do poço moral que a Ayn Rand desceu foi dizer que o egoísmo era uma virtude. E é por isso que a Ayn Rand morreu sozinha e mal amada, sem nenhum amigo. Ela mesma disse, né? Enquanto as minhas ideias foram progredindo, nada mais na existência me dava satisfação. Ela se separou da existência. Ela se apegou tanto aos bens materiais que são, por sua natureza, passageiros, que ela acabou sem nada. E logo eu vou ficar assim também, né? A paixão dela tinha uma nota de dólar. Mas eu me pergunto, ela levou esses dólares pro pós-vida? Alguém leva dinheiro pro pós-vida? A não ser que você seja um pagão egípcio, eu acho que nem católicos e nem ateus acreditam nisso. E a Ayn Rand morreu assim, ninguém gostava mais dela. É o que ela conseguiu com a ideologia egoísta dela. Agora, onde o Porto vai... Mas e se eu for um pagão egípcio, hein, Paulo Cogos? Já pensou nisso? Talvez eu seja um pagão egípcio, né? Eu sou tanta coisa. Com a sua ideologia de adoração do pecado capital pior que tem, que é o orgulho. Ele vai parar na falsidade, na mentira. Tem um grande aforista, chama... Na mesma falsidade de dizer que não ser questionável o seu dogma é chamado de humildade? É essa falsidade ou é outro tipo de falsidade? E H. Looney, e ele disse muito bem, o orgulho da beleza acaba. Sei lá, a mulher que se acha mais gostosona, uma hora isso acaba. A beleza é passageira. O cara que tem orgulho do seu próprio físico, uma hora isso acaba. Agora, o orgulho intelectual... Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Ele mergulha o sujeito na mentira, ele se recusa a aceitar a verdade e ele morre apegado à mentira por orgulho intelectual. O orgulho intelectual é perene, é o mais perigoso de todos. E o Porto, ele quase comete o orgulho intelectual. Ele não comete o orgulho intelectual porque não dá pra chamar um jumento daquele de intelectual. Então seria um orgulho filodoxo, não intelectual. É um orgulho da burrice, né? Não é um orgulho intelectual porque eles são um idiota, um jumento. É um orgulho do lixo do fundo do poço, né? E Deus te ama. Aqui, as doações, o IP, a Beatriz falou: Porto não é mau caráter, ele só está enganado, vocês eram amigos. Deus tudo criou pela ética libertária, tudo a ele pertence. Aqui você acertou de forma brilhante, Beatriz. Se Deus tudo criou, a ele tudo pertence. Parafraseando Marx numa leitura cristã, achei criativo. Agora, eu sinto constatar que o Porto, do qual eu já fui amigo, eu acredito que ele seja um mau caráter mesmo. Que ele estava defendendo até a picada de abelha. Eu sou mau caráter, né? Porque eu tô falando aqui um monte de mentira, um monte de hipocrisia. O Cogos, que está falando a verdade, que tem uma alma cristalina, intocável, da verdade, da transparência, que nunca mudou de ideia do nada e quis se candidatar a político e mudou tudo que ele pensava para se encaixar com essa candidatura. Ele não é mau caráter, ele é uma alma que deve ser canonizada. Canonizem o Paulo Cogos, Santo Paulo Cogos. Sujeito que ataca os libertários, não vejo ele falar quase nada da esquerda. Não veio falar quase nada da esquerda. Só recentemente eu respondi o Humberto Matos, o Meteoro Brasil, Sabrina Fernandes,
Sabrina Fernandes pode, nem me lembro. Enfim, cara, eu faço 3 vídeos por dia. Eu Henri Bugalho, Clayson, respondi várias vezes. Isso só assim, de um mês pra cá. E eu não ataco a esquerda, né? Cornélio Cordeiro mandou 5 reais aqui. Como leu o Rei Branco, Rainha Vermelha, do Daniel Johnson? Ainda não tive tempo, né? Tô fazendo filosofia aí, tem muita coisa pra ler lá, mas certamente lerei nas férias. Cara, não adianta ler. Você pode ler todos os livros do mundo. Você tem que voltar ao básico, voltar ao raciocínio básico. Eu recomendo Turma da Mônica. Leia Turma da Mônica. Aí você vê lá a Mônica falando: "Oi, Cebolinha, tudo bem?" Aí você entende o que ela falou. Não vai distorcer, não vai falar errado. Aí fecha o livro e vê se você ainda lembra o que você leu. Oi, Cebolinha, tudo bem? Tá. Aí passa pra próxima. Oi, Magali, né? Aí vai assim. Aí depois que você passar disso, que você entendeu o texto, interpretou a língua portuguesa, aí você lê alguma coisa mais complexa, né? Então, ficar lendo um monte de livro não vai adiantar nada. E aqui, o burguês, uma dúvida, nós ainda podemos comprar seus vídeos por 350 reais? Cara, por falta de tempo e a inflação, eu aumentei isso para 350. Mas por 350 dá. Grande João Marcos, Deus te abençoe. Dá pra comprar um vídeo do Paulo Cogos por 350 reais. E aí, vamos comprar? Comprem vídeos do Paulo Cogos por 350 reais. Muito obrigado pela sua generosa doação. Muito bem, pessoal. Mais uma vez eu peço para vocês, comprem o filme de José Teófilo, tá aí na descrição, comprem com os extras, desconto de 15% com o cupom COGOS15. O Porto, pessoal, ele não entendeu o conceito de virtude. Ele diz que refutou Aristóteles, mas ele não entendeu nada de Aristóteles, é que ele leu Aristóteles. A hora que ele introniza o pecado no lugar da virtude, ele esqueceu tudo que Aristóteles fala sobre a questão da virtude. A virtude nos leva ao bem, mas sendo o homem pertencente a uma categoria universal, o homem só pode ser feliz no bem comum, ele não pode se separar do conceito de bem comum para ser feliz. Ninguém é feliz passando a perna dos outros. A pessoa pode se sentir bem na hora. Mas onde que eu falei que você precisa passar a perna dos outros? Qual é o pecado capital que diz passe a perna nos outros? Não tem nenhum pecado capital chamado passe a perna nos outros. É engraçado que esse cara vai inventando, ele vai inventando que eu falei isso, falei aquilo, que é mentira. Eu não falei. Eu não falei isso. Se você quiser saber o que eu falei, vem no meu canal e assiste o meu vídeo, e aí você vai saber o que eu falei e interprete com a sua própria cabeça o que eu falei. Não vai no canal de outra pessoa para ela te dizer o que eu falei. Se você quer saber o que eu falei, vem aqui e vê o que eu falei. Pessoal, por uma falta de entendimento da realidade ou de amor à realidade, a pessoa pode se sentir bem passando a perna nos outros. Mas na prática, ninguém pode alcançar a verdadeira felicidade, a macaria, como dizia Aristóteles, sem estar em comunhão. Tem gente que se sente bem passando a perna nos outros, como, por exemplo, pressionando um grupo de libertários, que são seus ex-amigos, para ir numa manifestação que você criou, para usar depois essa manifestação como palanque político, para se eleger e para se transformar num político de uma manifestação que você prometeu que era antipolítica. Realmente, tem gente que se sente bem passando a perna nos outros, não é mesmo? Quem que é que se sente bem passando a perna nos outros? Deve ser eu, né? Deve ser eu que faz isso. A própria categoria a qual pertence, a de humano. Ou seja, a virtude nos leva a uma felicidade em comunhão com o bem comum, de forma tal que o comportamento individualista, como a ganância, não pode te levar à virtude. A luxúria, que pode degradar um homem, não pode te levar à felicidade eterna. E isso você não precisa nem apelar para a religião, nem para a luxúria não pode te levar à felicidade eterna. Então, a partir de agora, todo mundo, só vai fazer sexo para ter filho, tá? Acabou o sexo para ter prazer. A luxúria não pode levar o homem à felicidade. Assinado Paulo Cogos, aprendam com ele. Você pode chegar até para um cara que está errado, como Epicuro, e ele vai falar, o Epicuro era pautado por prazer e dor, ele era um pré-Bentham. Mas ele mesmo diz, alguns dos prazeres devem ser evitados, pois eles vão causar dores maiores, vão te privar de prazeres maiores. Ora, a luxúria vai privar o homem de uma família, do dinheiro, ele vai se acabar na luxúria. Onde que a luxúria pode ser uma virtude? E o orgulho é o pior de tudo, porque o orgulho vai te atacar. A luxúria vai privar o homem de uma família. Se um casal faz sexo para ter prazer, tchau, acabou a família. Verdade, como eu já expliquei. Então, o Porto é um imbecil. Resumindo,
O Porto é um completo imbecil. Ele não consegue ser um filósofo, ele fala que refutou Aristóteles. Enfermeiro investidor, qual é mais idiota, Nando ou Porto? Cara, eu acho que o Porto é mais idiota, porque o Nando, ele é até um ser humano bem pior, mas ele consegue enganar um monte de trouxa. Então talvez o mais idiota não seja nem o Porto nem o Nando, mas o seguidor do Nando. Tá? Grande Eduardo Lattes, salve Maria. Grande Juliano Odreiolo, Paulo, entrei no elevador hoje, uma senhora com duas focinheiras vestidas nem me deu bom dia. Dei bom dia, como minha mãe sempre me ensinou a ter respeito, ela olhou com um desdém e não respondeu. Cara, dá até pena de uma pessoa dessa. Ela esqueceu que é a humanidade. Como eu tô explicando, né? Ela se ensimesmou na mentira, no orgulho, e acabou perdendo a sua humanidade. É pra onde o Porto tá indo. E aí, pessoal, agora... É pra onde eu tô indo. Eu tô indo pra entrar no elevador com 2 máscaras na cara e não dar bom dia pras outras pessoas. Eu tô indo pra isso. Né? Eu faço isso agora também. Uma parte político, econômico, austro-libertário, para explicar essa questão. Deus disse, Porto disse que Deus não é libertário, Deus é um ditador. Pessoal, para que vocês querem liberdade? A liberdade ela tem uma finalidade, a liberdade é um meio, né? Você só quer... Para que você quer liberdade? Liberdade tem que ser para que eu quero, porque a minha doutrina diz que é a liberdade. Para que você vai querer liberdade? Para fazer o que você quer? Não, tem que ser para fazer o que o meu dogma quer que você faça. É claro. É como, por exemplo, o Alexandre de Moraes, para que ele vai te dar a liberdade de usar o Telegram? Tem que ser se o Telegram servir aos interesses dele. Liberdade econômica para poder empreender em paz, ganhar o seu dinheiro e fazer o bem com esse dinheiro. Você não quer liberdade econômica como um fim em si mesmo, certo? Então, por que Deus nos fez livres? Por que Deus nos deu livre-arbítrio, por exemplo? Para ir para Deus, porque Deus é o... Deus nos deu a liberdade, né? Ele teve a grande bondade de nos dar a liberdade. Assim como Alexandre de Moraes teve a grande bondade de nos dar a possibilidade de usar o Telegram sem ele censurar o Telegram. Bem, você é livre para escolher o seu bem. Você pode, pela própria natureza da liberdade, escolher o mal, certo? Você é livre para escolher o bem ou o mal. Só que se você escolher o mal, vai ser torturado pela eternidade, né? Mas você pode, né? Então, quando Deus cria as suas leis, os 10 mandamentos, o que são essas leis? Essas leis não são um capricho divino. Essas leis são uma consequência lógica do ser de Deus. Se você não segue o ser de Deus, você não estará em comunhão com Ele que te dá a felicidade, que sustenta o seu ser. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, criou leis para que o homem saiba bem usar o livre-arbítrio, que ele tem por dignidade. Ou seja, se Deus está querendo nos trazer para o bem... Misericórdia não é uma coisa que você tem para uma pessoa que é culpada, que está devendo alguma coisa, aí você tem misericórdia. Aí agora eu quero saber o que eu tô devendo para esse seu Deus. O que eu tô devendo? O que eu fiz de errado para eu ainda ter que fazer alguma coisa para agradar esse seu Deus? Ele não pode me deixar em paz, não? Ele é um libertador, não um ditador. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos liberta do mal. O Alexandre de Moraes também é um libertador. Ele nos deu o Telegram pra gente poder usar. Isso é o que nós vamos ler na Bíblia. Na Epístola de Tiago, capítulo 2, Tiago explica que os mandamentos são leis da liberdade. Leis que nos libertam do pecado, dos vícios, do jugo que nós mesmos impomos sobre nós mesmos com as nossas limitações. Algumas pessoas falam, por exemplo, Paulo, para um cristão ser bom, ele tem que ser ameaçado com o inferno e subornado com o céu. Não é assim que funciona. Nós, na nossa finitude, Deus vem com a sua infinita misericórdia, nos apresenta a realidade do inferno, que nós mesmos escolhemos, nos apresenta o céu... Não... Ele não tá usando o terrorismo de você ser torturado pela eternidade. Ele te mostra o inferno, olha aqui a tortura eterna, olha aqui o céu, e agora você pode escolher. Eu não tô fazendo tortura, terrorismo psicológico. Não, eu tô te mostrando, mas é com alegria, com bem. Você pode escolher, sim, a tortura eterna. Não tem problema. Você só vai ser torturado pela eternidade. Preparou para nós, ele quer que nós escolhamos o céu. E através do medo do inferno e do desejo do céu, ele faz com que nós agimos bem para abrir nosso coração para a graça, para os dons do Espírito Santo que nos dão a verdadeira caridade. Aí você vai ter o amor, o viver da... através do medo do inferno e do prazer do céu. Ou seja, ele está adestrando o ser humano como um cachorro, porque o cachorro também pode fazer o que ele quiser, só que se ele não fizer o que você quer, você vai dar uma chinelada, se ele fizer o que você quer, você vai dar um biscoito. Então esse é o ser supremo de todo o universo, de toda a realidade. Ele é um ser que vai te torturar ou te dar prazer, em troca do que você fizer para ele. Não tem nada mais brilhante
de mais alto espírito, de mais alta cultura, de mais alta beleza, de mais alta inteligência do que isso. E aí Deus pega essas minhoquinhas ridículas que são seres humanos e encaminha para a caridade. Isso é libertação. Foi Deus que libertou o povo judeu, lá no Êxodo. As minhoquinhas, cara. Nem eu, que sou anti-humanista, vejo o ser humano de uma forma tão baixa. Para ele, os seres humanos são minhoquinhas, e essas minhoquinhas podem ir voando para o céu, ou essas minhoquinhas podem ir cavando para o inferno. E aí Deus vai tentando puxar essas minhoquinhas para o céu. Lá em Deuteronômio 5, né? Deus chamou para a liberdade. No Shabat, os judeus lembram quando foram libertos por Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós fazemos a analogia da travessia do Mar Vermelho com o batismo que nos liberta. Eu vejo que toda vez que o Cogos fala sobre liberdade, ele fala sobre Deus nos deu a liberdade. Nunca isso é natural. Tipo, nunca é um direito natural. Não, é uma coisa que Deus precisa dar para você ter. É o contrário do libertarianismo. O libertarianismo trata a liberdade como natural, como um direito natural. Você existe e você já tem isso por definição, simplesmente por existir. Pela filosofia do Cogos, liberdade é uma coisa que é dada a você por bondade, como se você estivesse devendo alguma coisa e ele estivesse te dando por misericórdia do que você estava devendo. Mas isso é libertarianismo e eu é que sou pseudo-libertário, né? O batismo nos liberta do jugo do pecado original. E o demônio? O demônio é um quebrador de contratos, é um mentiroso, é um fraudulento. Ele se rebela contra a lei de Deus. Ora, libertarianismo não é bagunça. Anarcocapitalismo não é baixaria, não é a casa da mãe Joana. Quando nós falamos em libertarianismo, nós falamos em obediência às leis. A lei que preconiza a propriedade privada como um direito segundo, por exemplo. E nós nunca chegaríamos à liberdade se as pessoas não respeitassem leis. Lei natural, que o demônio quebrou. Os libertários que rejeitam a necessidade da moral, eles sonham em Peraí, a lei é natural ou é criada? Porque se ela é criada, ela não é natural. Natural é aquilo que não foi criado. Vamos aprender o básico do dicionário, né? A sociedade com o correto jogo de sentidos de forma que as pessoas não mais sacaneiem as outras. Isso é utopia. Uma sociedade só pode ser livre e virtuosa se isso parte de um aperfeiçoamento moral interno. Abobrinha, pô. O que o capeta faz? Ele rompe com isso. Ele rompe com a lei de Deus e ele convence Eva a também romper com a lei de Deus, a quebrar o contrato que Deus estabeleceu com a humanidade. Como? Através da fraude, mentindo. Bom, se isso significa se livrar da ditadura, do monopólio de uma lei criada artificialmente por um ser supremo, né? Bom, enfim, é isso aí, o vídeo já está muito longo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Ajude o canal com seu like, sua inscrição, seu pix. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei e não julgado com emoção, né, e não julgado com ataques pessoais. Entendido realmente o português. Eu falei português aqui. Espero que tenham entendido os argumentos, a lógica. Muito obrigado e até a próxima.